s'il vous plaît, monsieur. Peraí um segundo. Très bien, vous français. Merci. Alright, vambora. Em 3, 2, 1. Bom dia, muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores, eu me enrolei, sejam muito bem-vindos ao Pistola United. É o canal favorito das coisas do mundo da bola. Aqui a gente faz ao vivo, eu me enrolei, mas eu segui em frente e a gente conseguiu fazer a parada. Vocês entenderam o bordão, isso que importa. Bom, mesa quadrada hoje... Não, perdão, mesa quadrada não. Como é que é? Eu esqueço a porra dos nomes. Pistola urgente. Pistola urgente, cacete. Pistola urgente. Deu ruim no Flamengo, de novo. Como se fosse novidade, né? Tipo assim, caralho, deu ruim no Flamengo. Caralho, novela no Flamengo. Crise no Flamengo. Crise na Gávea. Crise na Gávea, que novidade. Crise da Gávea é meme, cara. Porra, Dessa vez, pelo menos, é uma coisa inédita. Acho, inclusive, a gente estava conversando aqui com o André. Acho, inclusive, que é inédito no futebol brasileiro. Não me lembro. Eu não me lembro. Também não. Já teve de uma situação parecida. Jogador com jogador, né? Mas. Técnico com comissão jornalista. técnica. O Jair Pisserni. Agora. Não, técnico quase saindo na porrada com o jogador saindo na porrada com o jogador, tudo bem, mas o que aconteceu no Flamengo ontem foi que, eu vou primeiro falar o fato, depois a gente vai discutir aqui os porquês. O preparador físico do Flamengo, preparador físico do Jorge Sampaoli, que acompanha ele há pouco mais de 15 anos, simplesmente deu-lhe uma murra na cara do Pedro. Para quem não é carioca e talvez não entenda a expressão, deu um socão. Deu-lhe um soco no meio da fuça. Murra não é do Rio, não, mano. Eu nunca ouvi. Sei lá, brother. Deu um murro. Tapa na lata. O nome do cara é Pablo. O Pedro, a ponto de que, e a situação ficou tensa, a ponto de que, quando tudo se acalmou, tudo se esfriou, Pedro foi na polícia fazer BO, corpo de delito, e fazer uma denúncia contra o cara. Com alguns jogadores, inclusive, né? Com alguns jogadores e o Marcos Braz. Não sei mais quem. Foram os 2 ou 3 jogadores acompanhando, jogadores que tinham sido reserva e não entraram no jogo, que fique claro, e o Marcos Braz. Foi todo mundo para a polícia acompanhar o Pedro, fazer lá a denúncia dele. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente precisa, do ponto de vista da discussão, né? A gente precisa separar, né? Em primeiro lugar, tem a questão do porquê aconteceu. Da onde vem? Pô, o cara surtou, o cara do nada desceu pro vestiário e falou, quero socar alguém, o Pedro foi o primeiro que ele viu. Não foi isso. O que aconteceu foi que no final da partida, o jogo já estava 2-1 pro Flamengo. Vamos colocar aqui como asterisco, né? Que o Flamengo ontem ganhou do Atlético Mineiro de virada por 2-1. Asterisco, né? Olha só, irrelevante. O futebol é um fato irrelevante, mas tudo bem. Lá pro final do jogo, o jogo já estava 2-1 pro Flamengo, o Flamengo já tinha virado o jogo, o Flamengo tinha uma substituição ainda faltando, e o Pedro, por conta própria, decidiu, mesmo o Flamengo ainda tendo uma substituição, ou seja, ele poderia ainda entrar em campo, ele decidiu parar de aquecer e voltar para o banco. Para quem não sabe, o costume no futebol em relação a substituições é, na hora que o treinador quer substituir, o preparador físico manda todo o banco de reservas aquecer, vai todo mundo. Quem eventualmente entre e quem não. Então fica todo mundo lá aquecendo até o final do jogo. E o Pedro decidiu, por conta própria, que ele não queria mais aquecer, voltou para o banco e sentou. Quando acabou o jogo, o time desceu para o vestiário, o preparador físico do Sampaoli, irritado e sentindo-se desrespeitado, porque ele tinha razão, diga-se de passagem, foi peitar o Pedro. Ele peitou o Pedro, Pedro peitou ele, um peitou o outro, falou que a mãe nasceu pelada. O preparador do Sampaoli deu-lhe um socão na cara do Pedro. Essa é a história. Obviamente, depois vem a turma do deixa disso, sai pra cá, sai pra lá, afasta, tira o preparador do Maracanã, leva embora. Mas
o feito é o ato é esse. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa discutir aqui. Primeiro, a atitude do Pedro. O Pedro estava errado. Alguém? Disciplina total. Disciplina do jogador. Total. Mas total. Algo que seja punido. Algo que o clube deveria punir, algo que até mesmo o próprio. Eu acho que não teria nenhum problema do próprio Sampaoli, ou até mesmo o próprio preparador físico, chegar depois do jogo para conversar com ele e falar, porra, não foi legal, né? Tá tudo certo. Até realmente porque teve outros casos de indisciplina no Flamengo que não precisa. Não, além do que, gente, e isso fique claro, o Pedro estava errado, ele não deveria ter voltado para o banco para sentar. Isso é indiscutível também. Sim. Faltassem 5 minutos, ou 10 minutos, ou 2 minutos para acabar o jogo, se o preparador físico ainda não mandou voltar, tem que ficar lá. O que a maioria dos jogadores fazem é para de aquecer, fica ali apoiado na placa, olhando o jogo, batendo papo. Mas fica lá. Ou seja, o ato do Pedro de voltar para o banco é uma atitude premeditada, pensada, no sentido assim, porra, não, sabe, tô infeliz, não tô gostando do que tá acontecendo. Realmente não dei chance, mas, enfim, não pode fazer isso, né? Não pode. Agora, não pode. O que nada justifica aí o que seja multado. Não. Salário, sei lá. Não sei, qualquer merda dessa. Né? Então, afastado, salário. A situação ali, o Pedro estava errado, o preparador estava certo em cobrar, né? Sim, talvez o próprio bate-boca, vamos fingir que foi certo, eu não sei tons, a gente não sabe palavras. Mas até aí tudo bem. Cara, ali é futebol, enquanto tá ele ligado? só tava discutindo. Discutiu, xingou. Beleza. Faz parte. Agressão. Aí, meu irmão, aí chegou na agressão, aí perdeu completamente a razão. Inclusive, eu acho até que se a diretoria do Flamengo multar o Pedro, vai ter gente criticando isso por conta do tamanho do problema que é. Exatamente. Por isso que é interessante. Por isso que foi interessante a gente ter começado falando da atitude do Pedro, para remarcar a atitude do Pedro que está errada. Sim. E aí, passando para o próximo passo, que é assim, o preparador físico do São Paulo está completamente errado. O Flamengo já... Só um porém. Sim. E não foi a primeira vez, hein? Ele já socou no preparador físico, ele já socou um torcedor. Não, e ele já teve uma discussão com o árbitro também, dele empurrar o árbitro. Tem uma história assim também. Mas a história do torcedor, só para deixar bem claro, o torcedor, na verdade, a torcida invadiu o campo, tá? Bom, ele tava ali e deu um socão. Mas teve uma invasão. Agora, dito tudo isso, a grande pergunta agora é a seguinte, porque o Flamengo já falou, ele vai ser demitido. Esse preparador físico vai ser mandado embora. Isso é uma coisa que o Flamengo já anunciou. Justa causa. Não tem o que falar. O que está sendo debatido agora é o que vai acontecer com o Jorge Sampaoli. Por quê? Uma coisa que eu falei no começo do vídeo, esse cara trabalha com o Sampaoli há, sei lá, 15 anos, uma coisa assim. Além do que o Sampaoli, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe a comissão técnica dele inteira. Então a pergunta agora é a seguinte, o Sampaoli vai falar, se ele for embora eu vou também? Ou ele vai entender que o cara fez uma merda gigante e vai olhar para a diretoria do Flamengo e falar, não, tá tudo bem, manda o cara embora, eu vou ficar aqui, não tem nada a ver, vambora, e segue o trabalho. Saiu, né, uma nota aí que o Sampaoli mandou em relação a essa situação, e assim, se a gente se basear só nela, eu acho que é ruim pro lado do Sampaoli, porque ele criticou a agressão, né, a violência, como precisa ser, mas no final ele fala, acho que tudo tem que ser conversado, e blá, blá, blá. Assim, para mim ele tem uma posição muito neutra. Não dormiu porque quer ajudar o Pedro e o Pablo. Porra. E o cara, sabe, assim, ele não tomou atitude. Ele tentou defender. Não, ele tentou defender. Vamos dizer as coisas. Ele tentou botar panos quentes. Vamos dizer as coisas. Vamos falar aqui em português claro. Ele ficou em cima do muro, tentou botar panos quentes, tentou abafar a situação. Então vamos ver. Pelo tom do Sampaoli, me parece que, infelizmente, para o Flamengo, o trabalho do Sampaoli no Flamengo está com os dias contados. Me parece. No off eu tinha falado aí uma coisa, só que eu me equivoquei. Não é o filho do Sampaoli.
o filho do cara, ele faz parte da comissão técnica. E ele que também provavelmente vai ser demitido. Por isso que eu tava confundindo aí. Então, assim, pela declaração do Sampaoli, pareceria que ele vai querer ficar em cima do muro, que ele vai querer botar panos quentes e os caralho. E aí, amigo, o que eu espero da diretoria do Flamengo, se isso acontecer, tá bom, Sampaoli, tchau. Sim, sim. É justa causa, vai embora, não quero saber. Você não pode compactuar com isso, né, cara? Não pode. Você tá errado. Não pode. E, portanto, o que me preocupa disso é o seguinte: vai sair o Sampaoli agora, o Flamengo vai trazer quem? Não, porque assim, o Jesus foi o Jesus foi para a Arábia. Já tá no o que tinha sido os treinadores que tinham sido ventilados junto com o Sampaoli na época que o Vitor Pereira saiu, estão todos empregados. Sim. O que eu vi aí, não me lembro agora se eu vi no jornal ou se eu vi alguém falando no YouTube, foi ou o Dorival Júnior, tiraria ele do São Paulo, ou o Rogério Ceni. Loucura. Eu falo, Dorival me parece por que não vai sair? O Dorival Júnior eu não sei, ele é meio... Ele deixou o Ceará, porra. Pô, mas é uma coisa deixar o Ceará, outra coisa é São Paulo, todo respeito ao Ceará. Não, eu acho que vai depender um pouco. Vai demorar. Hoje é domingo. Hoje é domingo. A gente vai demorar ainda alguns dias para ter alguma resposta em relação a isso. E Galhardo? Eu acho. Falaram aí também. Eu acho. O Galhardo, eu falei no nosso grupo que. Eu falei, e não é uma. Aí, não é fonte. O que eu falei foi que o único técnico que eu vejo livre no mercado que poderia ajustar-se à grandeza do Flamengo hoje, livre no mercado, seria o Galhardo, mas que é difícil pra caralho contratar o cara. Ele é muito caro. Ele é muito caro. O Flamengo tentou. Ia lá no Real Madrid, pegava o Ancelotti. Dava rachada no Real Madrid. Faz um acordo para daqui a um ano. Mas, enfim, o ponto é o seguinte: se o Dorival chegar a ser eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo só vai ter o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo ainda tem a Libertadores, ainda tem a Copa do Brasil, ainda tá brigando por título no Brasileiro muito mais do que o São Paulo. Então, assim, mas o jogo de volta da Copa do Brasil é só daqui a 3 semanas. 3 semanas, tem isso. Né? O cara do São Paulo, antes de... Não, e coincidentemente, justo essa semana, o Dorival tinha dado uma entrevista falando que ele deixou as portas do Flamengo abertas, que ele não tá magoado, que ele ainda vai voltar pro Flamengo... Ele ainda vai voltar para o Flamengo para terminar o trabalho dele. E a polêmica se dá com um jogador que tinha oportunidade com ele. Que era o Pedro. Verdade. Era o Pedro. Tá tudo conectado. Então, assim, a realidade é que nesse momento a gente está aqui só emitindo as nossas opiniões, tem muito pouca informação, tem muito pouca coisa concreta ainda em relação ao que vai acontecer. Então, só o tempo dirá, mas assim, a mim me parece, analisando as poucas informações que a gente tem na mão agora, nesse momento, domingo, 30 de julho, 1h30 da tarde, horário de Brasília, me parecia que o trabalho do São Paulo no Flamengo está com os dias contados. E assim, ele vai perder pelo menos 2 profissionais da comissão. Se confirmar, a gente tá... Não, e ele é maluco. Então eu acho perfeitamente compatível com a personalidade dele pegar agora e falar, não. Se vocês vão demitir eles, eu vou com eles. Eu tenho a minha lealdade à minha equipe. Eu acho perfeitamente compatível com a personalidade dele. Eu acho que ele tá pé da vida com esse cara, porque ele já queria treinar o Flamengo, ó. Não. E finalmente o Flamengo está começando a jogar bem. Finalmente o Flamengo teve agora uma sequência de 2 ou 3 jogos jogando bem, apresentando um bom futebol. Pô, irmão. E tem que isso também, né? Eu acho que o elenco ficou meio assim também, com a atitude dele meio neutra, né? Já sabe como é que o elenco do Flamengo em relação ao técnico. Agora, com razão. Mas ó, saiu aí, eu acho que foi o PVC. Agora estou do lado do elenco. Eu acho que eu li o PVC agora há pouco. Ele fala que assim, o elenco ele colocou o PVC. Ele colocou que não treina, não se reapresenta amanhã se o cara ainda estiver na comissão, se ele não for demitido.
porém que o elenco aceita, caso ele seja demitido, continuar com o São Paulo. Então, sim, não é um fato assim, se o cara for embora, a gente segue. Aí a gente não sabe como vai ser clima e tudo mais. O problema também é, cara, como que o São Paulo vai estar muito puto com o cara, com certeza. Também, mas cara, é o amigo dele, é o contato dele, né, cara? Eu não sei. Mas, assim, eu acho que essa coisa do elenco também, não, se ele sair, a gente fica com o São Paulo, ele vai ficar aquele meio... Exatamente. Vai ficar aquele clima merda. Vai ficar aquele clima merda. Vai se arrastar até ser, sei lá. Vai ficar aquele clima merda. Pedro, quando fez o post dele, ele não criticou só o soco. Ele criticou mais do que a falta de oportunidade. A falta de oportunidade. Assim, jogou a merda no ventilador, cara. Que, diga-se de passagem, é uma coisa que a gente vem comentando aqui há vários vídeos já. Sim. O Pedro reserva tem mais gol que o Gabigol esse ano. Então, pô, irmão, como é que esse cara reserva? Que teve aquela coisa lá daqueles 10 dias de férias antes da goleada com o Red Bull, e também teria ali tido uma rusga do elenco com o São Paulo, que eles não queriam treinar. Então já vai ver esse negócio aí do Pedro. O Pedro só foi Por isso que eu digo que, somando tudo, vendo toda coisa, e as informações que a gente tem à nossa disposição hoje, nesse momento, na minha opinião, os dias do São Paulo e no Flamengo estão contados, cara. Eu não vejo, eu não consigo ver como que vai continuar. O cara já estava com clima... recompor, né? O cara já estava com clima mais ou menos, antes dessa merda. O clima mais ou menos estava sendo segurado pelo fato de que o Flamengo estava começando a apresentar um bom futebol e os resultados estavam começando a aparecer. Então esse clima mais ou menos estava ali, né? Mas aquela tensão ainda existia, o que o Gabriel acabou de falar. O clima não era bom. Agora, com isso, mesmo o elenco falando, se o cara for embora, a gente fecha com o São Paulo, eu não acredito, cara. Então eu acho que os dias do São Paulo no Flamengo... o elenco já... exatamente. Mas a grande questão pra mim, cara, é que assim, o São Paulo indo embora, a gente tá em agosto já. É foda. É foda. Não, é uma situação... É uma situação de... É melhor você levar no mais ou menos ali até o final do ano e talvez ter chance. Do que uma situação de merda. Fora, que muito provavelmente você não vai ter chance, sabe? Eu acho que ele saindo... Sim. Até as Copas ficam ameaçadas. O brasileiro já... Eu prefiro, nessa altura do campeonato, literalmente, tá? Tô usando a frase literalmente. A essa altura dos campeonatos, eu prefiro que ele fique. Lógico. Principalmente porque, se você for parar para pensar em quem poderia vir no lugar dele, não tem. Exatamente. Você tem quem disponível no mercado? Seu Rogério Ceni disponível, Mano Menezes. Imagina se vier um Mano Menezes da vida. Meu irmão! É melhor deixar sem técnico. Põe um Conde. Bota o Felipe Luiz de técnico. Bota o Felipe Luiz de técnico. Vamos repetir o Carpegiani de 81, porra. Qualquer um. Chama o Diego de volta. Vai lá. Virar técnico? Fica ali de técnico. Não vai fazer nada. Só fica ali no banco sentado. Pô, mano. Mas não tem... Quem seria? Enfim, pois é. Não tem. Barbieri? Não, que... Barbieri só tem experiência com SAF. Não dá. Eu acho, cara, que a gente vai ficar agora tentando adivinhar o futuro. A gente precisa ter um pronunciamento oficial, uma coletiva do Flamengo que ainda não teve. Provavelmente, como o Flamengo já se declarou, né, chegando o registro de ocorrência em mãos, aí vai ser a demissão do cara. E aí, nesse pronunciamento, talvez aí se resolva aí o... Mas, enfim... Ponto é, tem muita coisa para acontecer, a gente ainda precisa ter um pouco mais de informação para a gente poder né, planificar ou falar qualquer coisa do futuro. Por agora, muito obrigado pela audiência de todo mundo, a gente já ficando por aqui por hoje. Como sempre, não deixe de se inscrever no canal, ajuda nós a espalhar a sementinha, Pistola United rumo a 200 inscritos, ajuda nós a chegar lá, deixa seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o Gusmão, o André e o Gabriel, nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo e/ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo. E tchau. E o Flamengo ganhou, hein? Só para falar. 2-1. E tchau. Tchau. Adeus. Tchau, André. Tchau.